Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 139 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão aqui no YouTube gratuitas. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material. Bom, direto aí então para o conteúdo da aula de hoje. Já aparece para você aí na tela a physis. A physis. Vamos então estudar a physis. O que seria a physis, pessoal? Nas aulas anteriores já estudamos o mito e o logos. E agora vamos partir então para o estudo da physis. Como é de costume, aquele conceito, não é? Aquele conceito que resolve 90% das questões, logo de cara, né? Bom, physis, no grego, natureza, essa deriva de phaion, que também é uma expressão grega, cujo o significado principal é originar, brotar, nascer. Bom, então physis, a expressão physis, vamos entender e compreender, significa natureza. Physis é a mesma coisa de natureza. Joia? Ela deriva de outra expressão grega que significa originar, brotar e nascer. Então veja só, você vai misturar essas ideias aí. Natureza, originar, no sentido de brotar, nascer, no sentido de surgir, emergir, todo nesse sentido. Tranquilo? Tudo isso aí é a physis, é aquilo que aparece. Veja, a natureza que surge. Bom, continuando no contexto, na leitura do texto, de modo que o termo nos remete ao trabalho, veja, esse termo aí, physis, nos remete ao trabalho dos primeiros filósofos, no sentido de buscar uma explicação natural para o quê? Para a realidade. Mas agora recorrendo ao logos, que é, vimos na aula passada, o discurso racional. Pessoal, então a physis, veja só, é uma expressão que significa natureza, significa a origem das coisas, mas agora essa expressão nos remete, essa expressão nos desloca para dentro da filosofia, para o trabalho que era exercido pelos primeiros filósofos. Que trabalho era esse? Era o recurso que nós vimos na aula passada, do logos, que era o discurso racional. O discurso racional. Joia? Percebe aqui uma coisa, preste atenção. A physis é uma explicação natural para a realidade. O logos é um discurso racional. O logos, o discurso racional, e a physis, a explicação presa aos fenômenos da natureza. Joia? As duas se fundem, só que o logos é o discurso e a physis é só a explicação daqueles filósofos. Vamos em frente? Isto é, eles procuravam, eles quem? Os primeiros filósofos. Procuravam explicar, olha aí, a natureza pela própria natureza, sem depender de divindades mitológicas. Nós estudamos na aula passada, né? Na aula passada e retrasada, a questão do mito. Os gregos tinham essa necessidade, né? Os gregos recorriam a essas explicações, os gregos recorriam também a esse modo de entender o mundo para, de alguma forma, saciar as suas vontades e dúvidas. Beleza? Então vem aí os primeiros filósofos
com o logos, que é o discurso racional, trazendo a ideia de uma explicação, veja só, dentro de uma explicação para aqueles fenômenos da natureza, fenômenos quaisquer que acontecessem, os fenômenos agora sendo explicados na própria natureza, não mais recorrendo, não mais tendo que recorrer, né, usar de recursos ligados aí ao mitológico. Vamos em frente na leitura? Em outras palavras, os pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates, procuravam ofertar uma explicação para determinado fenômeno, para determinado fenômeno, ou seja, no cosmos. Então eles procuravam explicar o cosmos, o mundo, lançando, na aula que vem nós vamos aprofundar nessa questão aí do cosmos, tá? Veja só, lançando mão, continuando, de elementos causais, nexo causal, aquilo que causou, né? Aquilo que causou e o resultado causado. Veja, elementos causais de origem predominantemente físicos e materiais. Por que eu utilizei a palavra predominantemente? Porque nós vimos na aula anterior que o mito, não é, ele se estende, o mito, ele de alguma forma continua dialogando com, não é, o logos, continua dialogando com os tempos. Então, predominantemente, aqueles filósofos utilizavam estruturas físicas e materiais. Eventualmente, você vai ver uma certa, né, um certo apelo, né, o orfismo, por exemplo, um certo apelo ali à religião e por aí vai. Na verdade, não existia esse termo, religião, mas essa ideia, né, mais assim, mitológica. Aceita o café? Já o café no meio do conceito, né? Vamos prosseguir então, afastando-se assim, veja, eles estavam se afastando das narrativas estruturadas exclusivamente na força do sagrado. Percebe? Então aparece agora um discurso mais científico, não é? Vamos em frente, acreditando que o universo não poderia ser compreendido pelos deuses, mas exclusivamente pelo homem, chegou, né, um movimento jônio, cosmológico, racional, que nasceu no século VI a.C., na Ásia Menor, e rompeu, né, lá na Jônia, você lembra? Lá na Introdução e Fundamentos nós falamos nisso, né? E rompeu com o pensamento cosmogônico. Na aula que vem, nós vamos estudar melhor essa expressão. Mas, por enquanto, o cosmogônico é aquilo que se liga ao mito presente até então. Veja, é instalado um pensamento, um argumento, uma ideia, uma filosofia cosmológica, ou seja, racional, ligada à physis, ligado ao logos, preste atenção, que agora substitui um outro pensamento que é cosmogônico. Cosmológico, cosmogônico. Cosmológico, racional aqui, ó. Cosmológico, racional. Cosmogônico, mítico. Beleza? Esse cosmo, mundo. Gônico, vem de gonos, que é relações, em tese aí, sexuais mesmo. Seria o sexo dos deuses. Para encurtar bem a história, mas lá nós vamos falar melhor. Na aula que vem nós vamos falar melhor nisso aí. Tá legal? Que a aula agora é physis. A gente vai dividindo certinho nos capítulos para ficar tudo legal. Desse modo, tais pensadores passaram a ser chamados de, olha as terminologias, vai se ligando aí, fisiólogos, ou filósofos da natureza, ou teóricos da natureza, ou fisicistas, ou naturalistas, ou simplesmente físicos. Olha quantas expressões. Pessoal, eu não encontrei outra expressão senão essa. A não ser pré-socrático, já está aí.
Tá legal? Se você tiver outra expressão, pode escrever. Eu até coloco lá na apostila, tá legal? Coloca aí nos comentários. A princípio, nos livros não há outra expressão se referindo aos filósofos pré-socráticos, filósofos físicos, filósofos da physis, que não seja essas expressões, tranquilo? Continuando então, era a natureza advogando, era a natureza, a própria natureza, ó, advogando em causa própria, ela sendo interpretada por si mesma. Pessoal, era a própria natureza. Os filósofos estavam mergulhados na interpretação da natureza. Eles queriam não mais, eles não estavam satisfeitos mais com as explicações do mito. Eles queriam que as próprias coisas do mundo, a água, a terra, o ar, né, o átomo, você vai ver, tudo isso explicasse a origem das coisas. E nós vamos ver que origem é essa numa aula mais para frente, tá? Sem ser a próxima outra, a arqué. Vamos em frente. Trata-se de uma explicação concreta, olha aí, ó, para as coisas, deveras sob o escrutínio do discurso racional, ou seja, o logos. Então é isso. Agora é uma explicação concreta, amparado pelo discurso do quê? Do logos, um discurso racional. Beleza? Vamos ver alguns argumentos aí de autoridade. O primeiro aí do Vernon. Tornando-se natureza, os elementos despojaram-se do aspecto de deuses individualizados. Veja, tornando-se natureza, os elementos despojaram-se do aspecto de deuses individualizados. Sacou, cara? Beleza? Também o Jäger, né? Jäger. Bom, vamos ler dessa forma, né? É certo que foi o mesmo movimento que nasceu a ciência racional da natureza. Veja, nasceu a ciência racional da natureza. E conforme também o Abrão e Coscodai, Abrão e Coscodai, só os nomes mesmo, né? Sofisticados hoje, refere-se também à realidade, não aquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e transformação, a que nasce e se desenvolve. Nesse sentido, a palavra significa gênese, origem, manifestação. Tudo isso aí é a physis. Legal, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vamos aí em frente. Então a physis é a explicação natural. Olha só esse mapa mental. O mapa mental parece simples, né? Mas aí, só aqui já está resumindo, né? O que é a physis, então, é a explicação natural. Uma animação aí só para, né, distrair um pouco. Bom, aí um mapa um comparativo entre o logos, nós vimos na aula passada, e a physis. O logos, o discurso que é racional, e a physis, a explicação natural. Beleza? Semanticamente querem dizer praticamente a mesma coisa, e tem livros, pessoal, autores que atribuem um ao outro, viu? Não fazem a mínima distinção. Tranquilo? Estão bem fundidos aí, né? Só que, veja só, o logos é o discurso dos filósofos. E a physis era a explicação deles em si sobre aquilo. Sobre os elementos, sobre as coisas da natureza. A explicação sobre as coisas do mundo. A explicação natural sobre as coisas do mundo, a physis. E o discurso racional, não mais mitológico, era o logos. Beleza? Então aí, bom, indicação de filmes. Indicação de filme, tem 3 questões para a gente resolver hoje. Caprichadas aí eu trouxe, hein, cara? Indicação de filmes, aí o Constantine, consolidando essa parte aí toda, né? Nós vimos aí o mito, o logos, né? E agora a physis. Constantine fica aí para você assistir, tá? Fúria de Titãs, eu já havia recomendado antes. Agora o de 1981,
você assiste também. E o filme 300, assiste também o filme 300, vai trabalhar com toda essa parte aí de toda essa parte, né? Todos os conceitos que nós estamos vendo, você vai ver todo sentido em estudar isso aqui, tá legal? Aqui um quadro, né? Só para contemplação da beleza mesmo, né? Uma pintura aí do Concílio dos Deuses de Rafael Sanzio, 1483 a 1520, né? Domínio público, um quadro lindo, uma coisa espetacular mesmo, né, pessoal? Olha só para isso, cara. Concílio dos Deuses, claro, no Olimpo, né? Mitologia, tranquilo? Aqui você vê Zeus, aqui ó, Zeus, tá? E aqui todos os outros deuses, né? Vamos aí em frente, com base em tudo que você ouviu até agora, faça essa questão de concurso. A questão caiu pela CESP-Sebrasp. Pensando a physis, o filósofo pré-socrático pensa o ser. Tudo misturado com o que nós vimos até agora. Percebe, pessoal? Olha aqui, ó. Physis. É aquilo que eu falei, o ser está em tudo, né? Ele pensa o ser, né? E a partir da physis pode então aceder a uma compreensão da totalidade do real, do cosmos. Olha, aula que vem nós vamos ver com mais profundidade, né? Dos deuses e das coisas particulares do homem e da verdade, do movimento e da mudança, do animado e do inanimado, do comportamento humano e da sabedoria, da política e da justiça. Bom, essa característica leva às escolas pré-socráticas, ainda vou estudar lá na história, né? As escolas, pessoal. Mas, poxa, com base nessa aula, que foi bem, num nível de profundidade legal, tu já mata tranquilo, né? As escolas pré-socráticas, a serem também denominadas escolas de... E aí, cara, para estudar physis, que escolas eram, hein? Certeza que tu matou aí. Escola cosmológica ou o quê? Da física. Mitológica? Não. Teológica? Não. Cosmológica até é, mas teológica não. Cosmogônica, a origem dos deuses pelo relacionamento deles? Também não. E teologia? Também não. Resposta à letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão? Tem essa e mais uma, vamos ver aí. O primeiro filósofo que temos notícias é Tales. Já vimos lá em Introdução e Fundamentos isso, vamos continuar estudando para frente ainda. Na colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que, certa vez, no Egito, ele calculou a altura de uma pirâmide medindo a sombra da mesma no exato momento em que a sua própria sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que em 585 a.C., ele previu o eclipse solar. Pessoal, essa questão de matemática é ligada ao gênio, sempre foi. Tranquilo? Olha só, você vê aí, né? 500 a.C., o cálculo que o camarada estava fazendo hoje. Se bobear hoje, né? Aí nas escolas afora, se você ensinar ali 3 horas a usar a fórmula de como fazer essa proporção aí em escala e soltar os caras ali para fazer, se tá arriscado, né? Enfim, vai ser aquela dificuldade. Mas, porra, vamos em frente, cara. Vamos em frente. Isso aí é 500 a.C. Não sei se isso aí te incentivou a estudar, né, porra? Porque, pô, cara, né? Ele com a sombra dele e a sombra da pirâmide, você vê só, em 500 a.C., sem fórmula alguma, o cara ali se bobear na areia, calculou esse negócio. Então não tem justificativo. E a gente aí com papel e caneta, porra, não se esforçar. Não é não, cara? Os primeiros filósofos que se debruçaram sobre os problemas do cosmos, podemos chamá-los, além de pré-socráticos, essas terminologias caem em prova, né? Qual o nome desses filósofos, além de ser chamado pré-socrático, eles podem ser chamados de naturalistas ou
fisicistas. Resposta certa, letra A. Existencialistas não, empiristas não, é outra coisa. Espiritualistas muito menos. Naturalistas e fisicistas. Essa é a resposta. Vamos mais uma questão. Tá aí. Essa tá mais completinha, hein? Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Alguns põem assim, ó, século VII, tá? Eles desenvolveram suas teorias no século VII a.C. 6, 7, tá certo os livros, tá certo, questão, tá certo. Assinale a alternativa errada em relação aos filósofos pré-socráticos. Ele quer a resposta errada aí, pessoal. Letra A, acreditavam que a natureza poderia ser compreendida unicamente pelo homem, pelo ser humano. Verdadeiro. Não eram os deuses que explicariam mais a natureza, mas sim quem? O homem. Letra B, adotaram posições dogmáticas. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eram flexíveis, né? A imposição da verdade absoluta, de jeito algum, né? O cara prestasse atenção aqui e ir embora, hein? Letra C. Dedicavam-se à busca da compreensão da natureza. Certo. E origem do quê? Do cosmos, do mundo. Verdadeiro. Letra D. Buscavam elaborar o logos, que é a explicação racional, que é o discurso racional. Melhor. O objetivo de estudo era a physis, ou a realidade natural. Verdadeiro. Tranquilo, gente? Pô, acho que você foi bem aí, né? E aí, tá aí os minicursos, novidade aí o português. Se matricule em todos os minicursos, matemática, ECA, pedagógico, né? Tem o caveirão para quem vai fazer prova para polícia. Beleza? Aqui o grupo de estudos, o link tá lá na bio do Instagram. Você é o nosso convidado. E aqui as apostilas, tá? Aqui as apostilas. Módulo 1, Introdução e Fundamentos. 2, Epistemologia. As capas estão aí, ó. Amarela, azul, vermelha e verde. Conforme aí a sequência, tá bom? Das aulas aqui no YouTube. Tranquilo, pessoal? Beleza? Joia? Aqui nós temos, olha aí, ó, simulados. Você que vai fazer prova, concurso aí, tá? Aí são apenas 9 horas de aula. Com 9 horas de aula você economiza muito tempo, né, pessoal? Você economiza muito tempo. E aí são os PDFs para você estudar, né? Para você estudar e tudo mais. Tranquilo? Beleza? Olha lá, eu vou pedir agora que você curta, compartilhe. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Essas são as apostilas. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Te aguardo no próximo encontro. Valeu. Tchau.